Análise de Chelsea versus Liverpool pela sétima rodada da Premier League, partida que terminou em 2-1 pro Chelsea, foi na casa do Chelsea, foi em Stamford Bridge. O Chelsea fez gols com Estevão William, Moisés Caicedo e o Liverpool fez um gol com Cody Gakpo. Uma partida que foi muito pegada, cara, foi no limite para ambas as equipes, poderia ter sido 2-1 pro Liverpool também. Teve polêmica de arbitragem aí, pênalti teoricamente não marcada. Eu vou conversar isso aqui durante o vídeo, ok? A gente vai falar sobre isso. Não gosto muito do árbitro, vou deixar claro, Anthony Taylor pra mim não é um bom árbitro, mas foi uma loucura isso aqui, cara. Principalmente no segundo tempo. Acho que no segundo tempo as coisas ficaram intensas de fato. Eu vou te explicar como é que o Chelsea conseguiu bater o Liverpool e indo numa sequência de uma coisa que eu venho falando já há um tempo. Você vai entender durante o vídeo quando eu citar a parte tática. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E assim, cara, eu tinha uma expectativa de um jogo muito pegado, um jogo equilibrado até, porque ambas as equipes estão num momento meio instável. O Chelsea tá com muito mais desfalque, pra ser bastante sincero, né? Os desfalques são bem maiores pro lado do Chelsea do que do Liverpool, mas eu acho que ambas as equipes elas estão num momento estranho, um momento que não é normal, ambas estão oscilando muito. O Chelsea mesmo nos últimos jogos estava mal, o Liverpool mesmo ganhando e pontuando bem, não estava jogando direito, muitos problemas defensivos, eu acho que a maioria dos clubes estava conseguindo agredir o Liverpool, estava até conseguindo também atacar bem, né, e conseguir definir o jogo ali num lance, mas dependendo muito do limite do jogo, ali no final do jogo para fazer o gol, e depender muitas das vezes que algum jogador que normalmente não joga bem, jogue bem no jogo e define o jogo. O que não faz muito sentido. Você não deveria ter um plano principal pra depender de um jogador que não vai bem. Então, ambas as equipes estão no caos. O momento atual é caos. Não se sabe qual vai ser o futuro. E seria um jogo apertado, difícil, exatamente o que entregou. E foi um jogo bom, cara. No primeiro tempo, eu acho que dá pra fazer suas críticas. No segundo tempo, foi muito, muito bom mesmo. Acho que nessa parte foi um jogo excelente. E, cara, olhando pra formação aqui que foi pra campo, a gente tem um 4-2-3-1 do Chelsea e um 4-2-3-1 do Liverpool. Só que não. Aqui a gente tem um erro, na verdade. A formação do Chelsea não é 4-2-3-1. Essa formação é 4-3-3. Inclusive, Enzo Fernandes estava participando bastante do meio de campo e chegando ao ataque, assim como o Gusto também. Basicamente, ela funciona assim. Tem um primeiro volante que fica centralizado, que no caso é Caicedo, e tem um volante à esquerda e um volante à direita. E basicamente, assim que funciona o 4-3-3 do Chelsea, ele tá muito mais defensivo. Inclusive, os laterais mudaram o jeito que funcionam. Este treinador utilizava o tempo inteiro ou um lateral invertido, ou um lateral de sobreposição, ou um lateral fazendo tudo o que um lateral não faz. E hoje voltou a ser lateral, o que dá uma consistência defensiva pro Chelsea muito grande e também ajuda na saída de bola. Então o Chelsea ele tá muito bem na hora de sair da pressão, na hora de construir o jogo, tá muito mais fácil atualmente. É claro que hoje teve algumas falhas, principalmente na linha de ataque, cara. Os jogadores de ataque não funcionaram muito bem e acabou que o Chelsea não cria tanto nessa parte, mas a solidez defensiva que essa formação 4-3-3 traz é muito boa. Eu falei dela aqui em vídeo, tem vídeo montando elenco, eu avisei sobre isso e realmente tá se mostrando um padrão excelente. Nós conseguimos bater o Liverpool por causa dessa formação, acredite nisso. Batemos o Paris Saint-Germain, batemos o Liverpool e o Chelsea tem que continuar usando cada vez mais. Eu acho que o futuro é essa formação, porque com ela talvez a gente consiga, né, utilizar ou equilibrar o jogo de uma maneira mais interessante para os nossos jogadores e a gente consiga ganhar pontuação em cima de adversários mais fortes, que antes não era possível. Talvez com essa formação a gente consiga bater o Manchester City de Guardiola. E o Liverpool foi com seu 4-2-3-1 normal. No primeiro tempo funcionou de uma maneira um pouco estranha, porque não tava dando certo, não tava conseguindo realmente chegar ao ataque. Peças que estavam um pouco abaixo também hoje acabaram atrapalhando, mas principalmente Szoboszlai. Tanto que depois que rola a substituição e Wirtz entra em campo, o Liverpool se torna outro time. O 4-2-3-1 do Liverpool é muito resistente, cara. É um estilo de jogo onde eles atacam muito bem, onde eles têm padrões ofensivos brilhantes, mas eles resistem muito bem. É um time muito sólido e equilibrado. E o Chelsea normalmente no passado atacava muito, deixando muito buraco em campo. Dessa vez não deixou hoje. E também, né, fez um jogo equilibrado assim como o Liverpool. Então a gente conseguiu se colocar no mesmo nível, mesmo com o elenco mais fraco, né? O Chelsea com muitos desfalques. E tivemos algumas atuações interessantes aqui pra eu salientar mais lá pra frente, ok? Por enquanto é isso, cara. Essa foi a formação dos dois. Lembrando que isso aqui não é esquema tático, é só formação. Só tô falando o que trouxe pra campo. Mas eu quero que vocês tenham noção, né, das substituições aqui que tá rolando no Chelsea. Tá com várias adaptações, tá faltando jogador. A Chapon mesmo na zaga não é uma escolha número 1 pra Premier League de jeito nenhum. Só está acontecendo por causa do cartão vermelho e lesões que rolaram, que acabou prejudicando o Chelsea ao ponto, né, a gente jogar contra o Liverpool com essa formação, mas mesmo assim a gente ganhou a partida, cara. Bom, cara, a gente tem um primeiro tempo que foi um pouco morno, ficou tático demais, os dois times estavam pensando demais no jogo e não estavam conseguindo finalizar as jogadas direito, então é um primeiro tempo muito sem graça, né. Volto a falar que a substituição do Liverpool foi essencial pro ataque mudar. Wirtz pode não ter feito o gol, mas ele foi essencial para que o ataque fosse um pouco mais efetivo, de fato, né, então a gente tem que salientar um pouco isso, tem que deixar isso bem claro. Ele não fez a melhor partida do mundo, mas ele mudou os padrões de ataque. A partir daí, Szoboszlai ele vai pra lateral. E eu
diria até que ele se saiu um pouco melhor do que o outro lateral, mas também não foi grande partida não. Essa é a grande mudança pro segundo tempo. No segundo tempo aí a gente teve um jogaço cinema Big Six, duelo de Big Six, que a gente vê aqueles jogos incríveis, foi no segundo tempo. A partir daí começou os lances a acontecer de fato e o jogo começou a rodar de fato. O Chelsea tentando trazer um pouco ali o jogo pros seus pontas, né? Tentando sempre trazer essa inversão de um lado pro outro na maior parte do tempo, tentando trazer um cruzamento também pra área pra poder finalizar. Essa era a forma normalmente que o Chelsea arrumava de tentar atacar. Mas é claro que o primeiro gol do Chelsea, por exemplo, de Caicedo, que foi um golaço, não sai por causa da construção do time, nem por causa do sistema, nem por causa dos pontas, sai muito porque Caicedo foi um jogador incrível, cara. Ele conduziu e meteu a bola no canto do gol e é isso. Nenhum goleiro no mundo pegaria aquele chute, cara. Foi um chute perfeito, um chute incrível, chute que às vezes a gente vê no jogador Tchouaméni, né, cara? Tchouaméni do Real Madrid. Cada dia que passa, Caicedo ele tá se colocando num nível onde ele consegue entregar tudo que Tchouaméni entrega e ainda mais, trazendo talvez até um pouco mais de estamina pra campo, né? São jogadores de níveis muito parecidos, mas eu diria que Caicedo tem até um a mais, né? Incrível hoje, Caicedo, eu acho que ele é o melhor jogador dessa temporada atual que tá acontecendo agora. Ele é o melhor jogador dessa temporada, ele é o jogador mais regular do Chelsea de sempre. Incrível, o gol dele foi impressionante e não foi bem no segundo tempo o gol dele, né? Foi no início do jogo, mas é um gol que pressiona o Liverpool a buscar o placar, né? E aí depois o Liverpool consegue fazer Gakpo parar na cara do gol ali, numa jogada onde Isaac, ele dá um toquinho perfeito pra Gakpo, só empurrar a bola e Gakpo na cara do gol vai lá e finaliza. Esta jogada só aconteceu porque a gente não tinha bons zagueiros. E não foi só ela não, rapaziada. Foram várias jogadas, na verdade, que aconteceram por causa da falta dos nossos zagueiros. Fez diferença. O que mudou, né, é o fato de que estes jogadores de ataque do Liverpool hoje falharam. É só isso. Porque, de fato, oportunidade pra fazer mais eles tiveram, cara. Todos eles, todos eles. Eu não vou dizer que, uma pessoa foi ruim, outra pessoa foi... Não, cara, todos eles. Então o Liverpool, ele cria volume, cria oportunidades, mas não finaliza bem. Então não ficou só nessa jogada de Gakpo. O Gakpo eu acho que foi o único que foi letal no ataque do Liverpool hoje. E ele finaliza muito bem ali fazendo aquele gol. E depois no final tem um gol genial de Estevão William ali, do Chelsea no conjunto geral. Estevão, ele só apareceu ali pra empurrar, mas ele tava fazendo muito, cara. Ele tava fazendo muito pelo time. Então o segundo tempo foi realmente brilhante, assim, jogaço. Olhando pras estatísticas mesmo, cara, no primeiro tempo o Chelsea criou 0.11 de XG, pra você ter noção do que foi esse jogo. No segundo tempo foi 0.89, né? As estatísticas terminaram em 1.0 pro Chelsea de XG contra 1.95 do Liverpool, 53 de posse de bola pro Chelsea contra 47, 4 grandes chances do Liverpool, 12 finalizações de cada. Um jogo muito balanceado entre as duas equipes, mas é claro que quando você olha pro XG do Liverpool e quando você olha pras grandes chances e outras coisas, você percebe que o time realmente desperdiçou muitas oportunidades. E aqui eu vou falar um pouco da polêmica de arbitragem, né, que muita gente pode acabar dizendo que é o que definiu o jogo. E aqui eu vou falar sobre os dois lances polêmicos. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, utilize a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone, isso ajuda bastante o canal. Inclusive, cara, eu também estava comentando essa partida lá pelo Twitter, dei preview lá do jogo, inclusive eu falei que eu achava que o Chelsea tinha chance de ganhar esse jogo mesmo com os desfalques, né, eu coloquei lá. Tinha a sensação que dava pra ganhar, porque o momento do Chelsea era um pouquinho melhor, tudo lá no meu Twitter, @ddcorvo. Vai lá, rapaziada, vai lá, me segue. Enfim, vamos pra polêmica de arbitragem. Aqui talvez alguns torcedores do Chelsea fiquem bravos comigo com o que eu vou falar agora, mas eu peço que não faça isso, tente entender o ponto que eu vou trazer aqui pra mesa. Vamos lá. Primeira coisa, como é que funciona a arbitragem da Premier League? Ela é extremamente permissiva, ok? É muito permissiva. Por que eles fazem isso? Primeiro, eles não querem que o espetáculo pare, então eles não querem que o jogo pare em momento nenhum. E é uma arbitragem que quer que a liga seja física. É assim também na segunda divisão da Inglaterra. É assim. É pra ser físico, é pra ser absurdo. É pros caras realmente se degladiarem em campo. É assim que funciona o futebol inglês. Se fosse em outra liga, eu acho que alguns pênaltis aqui talvez teriam sido marcados. Eu acho que o primeiro pênalti, o pênalti em Garnacho, que a galera tá falando tanto, seria marcado no Brasileirão. Só que eu não acho pênalti. Eu acho que nem na Champions League talvez marcassem aquele pênalti. Porque o jogador se jogou no chão, mano. É simplesmente isso. Garnacho, ele se jogou no chão. Eu não consigo enxergar aquele lance com uma força necessária de Szoboszlai pra derrubar Garnacho no chão. Eu não consigo ver no lance. E talvez você tenha visto, até porque eu vi até um torcedor do Chelsea falando que Szoboszlai usou as duas mãos, sendo que ele não usa as duas mãos, ele só tá com uma mão nas costas ali. E o que aconteceu, e eu vou explicar bem simples como é que funciona. O Garnacho tava correndo, o cara tava atrás dele, tava atrasado no lance, ele percebe que talvez não dê pra criar uma grande jogada a partir dali, e aí quando ele sente a mão do cara nas costas dele, ele se joga no chão. Tá muito claro que pelo movimento, se você perceber como funcionam as duas pernas do jogador, você vai notar que ele provoca a própria queda. Ou seja, meio que a perna dele trava e ele se joga no chão, cara. Não é o empurrão, né, que quando o cara ele vai pra baixo, assim, sentindo a mão do cara e ele cai no chão porque o empurrão foi muito forte. Não, o jogador se joga no chão. Se você quiser ver o replay do lance, você vai perceber. E, gente, se vocês querem uma arbitragem mais justa, não é pedindo injustiça que isso vai acontecer. Não tem como marcar um pênalti desse, cara. Esse pênalti
foi um absurdo. Inclusive, eu não fico nem bravo com o Garnacho, porque realmente você tem que valorizar os lances. Eu fico bravo mesmo pela burrice, porque realmente eu não sei que a arbitragem da Premier League ia marcar aquilo. Normalmente não marca. E tem lances bem mais absurdos ali de empurrão que não marca, cara. Se trombar com um cara dentro da área, não dá nada. A Premier League ela é muito permissiva e piorou quando você olha aquele lance. Aquele lance é ridículo, cara. Assim, com toda sinceridade, eu não achei pênalti. Se você achou, tudo bem. Respeito sua opinião, mas eu não achei. Eu vi o replay várias vezes pra ver se eu tava maluco ou algo do tipo, e eu vi só uma mãozinha ali. Ele tenta realmente ali atrapalhar o lance, o que é normal na Premier League, é assim que funciona. Isso não seria pênalti em lugar nenhum. O primeiro pênalti é isso. Agora nós temos o pênalti em Alexander Isak. Esse pênalti aqui foi um pouquinho diferente. Ele tava disputando a bola ali no terço final com o Reece James. Ele tinha tudo ali pra poder ganhar aquele terço final e realmente concretizar a jogada, e James meteu a mão na cara dele. Não foi sem querer, ele amplia o braço pra atrapalhar a jogada. Eu não acho que o objetivo dele era acertar o rosto de Isak, mas acertou. É pênalti pra caramba aquele lance, cara. É muito pênalti. Foi sem querer, mas foi pênalti. E eu não sei porque a arbitragem não marcou. Ali era lance pra VAR e realmente marcar. Não acho que é vermelho, não acho que é nada, mas foi pênalti pro Liverpool. No meu ponto de vista, foi. Eu acho uma jogada bem absurda, na verdade. É difícil, cara. É difícil. A situação tava muito caótica daquele jogo e eu entendo o lado dele, cara. Assim, tava muito difícil o jogo. Acabou cometendo um erro ali, mas eu achei pênalti pra caramba. E sim, o lance é completamente diferente um do outro. Eu realmente não tenho como dizer que isso aqui não é pênalti. Foi uma mão na cara, mano. Não tem o que fazer. E não tinha o que Isak fazer. Eu não senti nem que ele se mudou. A mão pegou na cara dele, velho. Ele caiu no chão. É isso. Talvez não seja uma dor absurda nem nada, mas a mão pegou na cara dele e atrapalhou o lance. Não tinha como ele concluir a jogada, cara. Então, pênalti. É isso. É o meu pensamento ali do que eu vi no jogo. Eu vi o replay várias vezes, né? Pra não falar besteira aqui. E, cara, foi isso que eu tirei de conclusão. Mesmo sendo torcedor do Chelsea, tem que ser justo. A arbitragem foi mal. Lembrando que isso aqui não é culpa do Chelsea. Isso aqui é culpa do árbitro, né? O árbitro é uma merda. Eu já reclamei da arbitragem da Premier League 1 milhão de vezes. Prejudica a gente, prejudica o adversário e transforma a partida nisso, ok? Tá errado, cara. Tá errado. Ponto final. Eu acho que a partida do Chelsea ela é definida aos 74 minutos, quando rola as substituições. Entram 3 jogadores em campo. E desses 3 jogadores, eu acho que o jogo ele muda de cara. E aí o jogo é definido. Os 2 pontas, né? Gittes e Estevão William. E o 9, Mark Gill. São essas as entradas ali que mudam o jogo por completo. A partir daí, cara, a gente tem uma partidaça. E realmente o jogo ele esquenta muito. E a gente tem pontos que conseguem produzir um pouco mais, ok? Então eu queria só deixar esse detalhe aqui no final. Foi isso que ganhou o jogo, nessas mudanças. Substituição do nosso treinador, hein? Você pode falar muito bem dele agora. E pra não passar batido nesse detalhe, ok? Porque eu não iria acabar falando. Uma pessoa do Chelsea foi expulsa. Enzo Maresca foi expulso nesse jogo. Não tem um jogo que passa que o Chelsea não tenha um expulso, cara. É impressionante, cara. É incrível a magia que tá rolando aqui, cara. Vamos lá, cara. Agora é quem jogou mal e quem jogou bem. Vamos tentar definir essa partida aqui, cara. Vou começar pelo Liverpool, porque tem pouco protagonismo nesse jogo, cara. O Liverpool, no geral, não fez uma partida das melhores, mas aqui eu falo do goleiro deles, Mamardashvili. Fez um bom jogo, gostei dele. É um goleiro que eu gosto, assim, naturalmente, e eu acho que ele entregou bastante. Gostei da atuação dele em campo. Gostei também de Gravenberch no meio de campo, bom jogador, ok? Acho que é um excelente jogador. E no ataque eu gostei de Cody Gakpo, acho que ele fez um bom papel hoje, um dos poucos que produziu alguma coisa de realmente interessante. Agora dos que jogaram mal. Falo aqui de quem veio do banco, Florian Wirtz, porque ele entrou aos 46 e jogou bastante tempo. Apesar dele mudar a dinâmica do ataque, fazer alguns lances interessantes, eu achei muito pouco o jogo dele, cara, muito pouco mesmo. Por enquanto ele é um jogador que até faz alguma coisa em campo, mas é pouco pra o nível dele. Temos Salah, que fez um jogo ruim, e Isak, que fez uma partida fraca, no mínimo, assim, pra se falar. Foi interessante alguns pontos, mas eu achei muito fraco. Não gostei do jogo de Conor Bradley, achei ele mal hoje em campo, cara. Ele tava um pouco fraco. Eu acho que o ponta do Chelsea, né, que tava enfrentando ele, não é o suficiente pra dar tanto trabalho a ele, e eu acho que ele tava mal mesmo em campo. Não tenho como falar outra coisa, não tenho como vir aqui defender ele. Partida ruim. E é isso, eu acho que eu concluo por aqui no Liverpool. No Chelsea, cara, eu vou começar falando que jogou mal primeiro, ok? Toda a linha de ataque não funcionou bem. É um fato, não funcionou bem. Então, Pedro Neto foi muito mal hoje. João Pedro não conseguiu fazer nada em campo, né? Toda a transição que ele tentava falhava, ele não encaixou nesse jogo, cara. Tá com muita dificuldade de lidar com marcação. Acontece, né? Tem muito 9 que sofre com marcação, a Premier League ela é intensa nisso. Não gostei do jogo de Akpom na zaga, achei ele muito fraco. E também não curti tanto, né, o nosso goleiro, cara. Achei ele frágil hoje também. Se o Liverpool tivesse uma pontaria um pouquinho melhor, acho que a gente poderia ter sido bem mais punido hoje. Enfim, cara, se tivesse mais afiado seria difícil, cara. Acho que os jogadores que eu posso falar aqui que jogou mal, cara. Sobre a mudança, né, que teve um meio de campo diferente, eu gostei, porque ele pega e, em vez de adaptar um jogador que tá desconfortável no meio de campo, ele tenta outro. Então o Reece James hoje jogou de lateral, pra deixar Gusto no meio de campo, e deu certo. O Reece James é um excelente lateral, Gusto conseguiu fazer um papel de meio de campo ali, virando quase que o meio atacante na maior parte do tempo. Ele já tinha essa chegada ao ataque, o posicionamento tá certo, então pra mim foi um pouquinho melhor. James é bem mais um cara à direita do campo do que um volante mesmo, quando tu põe ele ali como volante à direita. É bem esquisito, por sinal. Eu não gosto, e que bom que ele fez essa modificação. Eu acho que funcionou direito, cara.
cara. Tanto que o próprio Gusto deu assistência, apesar da partida dele não ser nada demais. Ele conseguiu cumprir o papel corretamente e isso ajudou o James também a brilhar como lateral, que de fato é a posição dele. Adorei a partida de Badiashile até ele sair ali, porque pelo visto ele é de vidro, né? Se ele andar um pouco, ele quebra. Vai entender, né? E ele fez um excelente jogo, cara. O jogo dele foi perfeitinho até ele quebrar. O Corellia na lateral foi muito bem também. Excelente nos duelos. Tava botando a galera ali da direita do campo no bolso. Jogou muito, jogou muito. Achei a partida com o Corellia muito boa. E pra mim o melhor da partida, com certeza, Moisés Caicedo. Disparadamente o melhor em campo. Eu não tenho críticas. Ele foi um herói hoje em campo. Adorei a partida dele, golaço. Desequilibrou o duelo e ele fez o que ele tem que fazer como volante que ele foi contratado, né? Pelo valor que ele custou, é pra fazer isso mesmo hoje em campo. E ele entregou muito, né? Quem tá devendo é outro volante que joga do lado dele, que tá devendo já há muito tempo. E também eu falo aqui de Estevão William, incrível. Quando ele entrou, cara, tudo mudou. Virou outro jogo, cara. Ele começou a fazer um monte de jogada, criar um monte de lance e ele merecia o gol, cara. Ele merece gol já há muitos jogos, ok? Ele merece muito esse gol. Eu realmente acho que ele tá me impressionando muito, cara. É incrível. Ele não teve período de adaptação, não teve nada. Foi um dos melhores encaixes aí até agora. E cada jogo ele parece melhor, cara. Então a gente tem um novo craque aí no time que talvez não dependa mais tanto de Cole Palmer, né, que tá lesionado. Que bom, né, que a gente tem outro cara pra contar como protagonista do time. Fico muito feliz com isso. Por último, eu vou citar Ato, que veio do banco, né, Rato, né, Jorel Rato, como vocês conhecem. Eu gostei dele na zaga de novo, cara. Eu gostei de fato, de novo. Ele se posiciona bem, ele faz a coisa direito. Ele tá bem mais com cara de zagueiro do que lateral, pra ser bastante sincero. Vamos ver aí, né, no futuro. Ele tem uma altura assim que não é bem a de zagueiro, mas tem zagueiros da altura dele que foram super bem sucedidos na carreira. 1,82 m não é muita coisa, mas ele se posiciona bem, faz tudo direitinho. Gostei, cara, gostei. Até agora, gostei mais dele na zaga do que na lateral. Então, basicamente, eu finalizo por aqui, cara. Essa foi a partida, esses foram os jogadores. Esse jogo foi incrível, assim, cara. Cinema, né? Eu acho que o Chelsea tá mostrando sinais muito positivos. Tô adorando a formação nova, tô gostando da evolução de Enzo Maresca. Agora é ter paciência com ele. E sim, cara, ele tem muitos problemas. Eu não vou passar a mão na cabeça dele. Por mais que ele tenha vencido esse duelo, ele foi bem. Eu não vou passar a mão na cabeça. A gente tem um treinador em desenvolvimento no meio do trabalho dele no Chelsea. Espero que se desenvolva bem e que ele continue evoluindo, cara. Tô gostando. Eu acho que pode ser uma resposta natural às falhas que ele foi tendo, né? E eu deixo bem claro que eu vi muita gente menosprezando a partida de Champions contra o Benfica, falando que, meu Deus, não foi nada demais, que a gente jogou mal. A gente jogou mal não, cara. O Benfica é um time bom, o Benfica é um time difícil, ainda mais treinado por quem tá sendo treinado, cara. Não menospreze esse tipo de partida do Chelsea, é muito complicado. Então, por isso até que eu tinha essa sensação, eu falei isso no Twitter, que a gente podia ganhar, cara, porque a gente mostrou realmente sinais muito positivos. Foi muito duro aquela partida, cara. Foi uma partida muito brigada, assim, que a gente se defendeu bem, então eram sinais, assim, que eu tava esperando já há muito tempo e a gente entregou em campo. A gente tá perdendo um pouco em ataque pra ter solidez no campo, ter defesa e conseguir resistir aos jogos. Eu tô gostando dessas mudanças, vamos ver até onde ela vai, ok? É isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a presença de todos, agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo com like, hype ou qualquer coisa. Muito obrigado, tchau.